Olá, eu sou Josias Pinheiro e venho trazer o esboço da lição de número 12 da revista da Escola Dominical da Assembleia de Deus. As lições bíblicas da Escola Dominical do primeiro trimestre deste ano têm como tema geral Batalha Espiritual, o Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal. A lição de número 12 do dia 24, próximo domingo, tem como assunto Vivendo em Constante Vigilância. O texto áureo encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13, que nos diz: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. A verdade prática afirma o seguinte: a vigilância na fé cristã significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus, capítulo 26, do verso 36 ao 41, que aborda a oração de Jesus no Getsêmani. O objetivo geral da lição é ressaltar a importância da vigilância para a vida cristã, pois a segunda vinda do Senhor está próxima. Na interação com o professor, temos essa afirmação: estamos vivendo os dias que antecedem o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por esse motivo, os crentes devem estar em constante vigilância para que não sejam persuadidos a viver o Evangelho de forma negligente. O ponto central da nossa lição é a exortação à vigilância, é a ideia central do sermão profético, pois não sabemos o dia nem a hora da vinda do Senhor. Na introdução, nós temos o seguinte: a exortação à vigilância na presente lição abrange dois aspectos da vida cristã. O primeiro diz respeito às palavras de Jesus na agonia do Getsêmani, na noite em que ele foi preso. O outro aspecto refere ao contexto escatológico do sermão profético registrado nos evangelhos sinódicos. A presente lição mostra os aspectos da vigilância na fé cristã. O que é vigilância? O primeiro tópico traz o significado de vigilância. Diz assim: a vigilância é o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. A síntese desse tópico primeiro nos diz o seguinte: a vigilância é o ato de estarmos atentos em todos os aspectos da vida cristã. O segundo tópico da nossa lição apresenta Jesus no Getsêmani. A angústia de Jesus no Getsêmani expressava a aproximação de sua hora de ser submerso na maldição, tornando-se pecado por nós pecadores. O terceiro tópico da nossa lição vem responder ao questionamento: por que é necessário vigiar? O tópico trata da exortação à vigilância. Primeiro, no contexto escatológico, porque não se sabe o dia e a hora da vinda de nosso Senhor Jesus. Mateus 24, 36 e Marcos 13, 32 tem esse texto: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Em segundo lugar, na vida cristã, porque precisamos agradar a Deus e resistir ao adversário. 1 Coríntios 16, 13 nos diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6 nos diz: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, ainda temos: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. É por isso que é necessário nós sermos vigilantes. E em terceiro lugar, porque os sinais de sua vida estão aí, como por exemplo, o avanço da imoralidade e da corrupção. Apocalipse 9, 21 está escrito: nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias,
nem da sua prostituição, nem dos seus roubos. Também porque a evangelização mundial, por meio de recursos das redes sociais, são um sinal da vinda de nosso Senhor Jesus. Mateus 24,14 está escrito: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Os recursos da internet têm tornado possível essa evangelização mundial. Hoje não existe mais fronteiras entre nós. E em terceiro lugar, a posição de Israel no Oriente Médio também é um sinal da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 21, de 29 a 31, nós encontramos esse texto. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começarem a brotar, vendo-o sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando vides acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Aqui a figueira representa Israel, e as demais árvores são as nações ali ao redor de Israel, como também as demais nações do mundo. Nós temos aqui em quarto lugar outro sinal da vinda de Jesus, ou da sua proximidade, é a multiplicação da iniquidade. Mateus 2,12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, nós temos um quinto sinal, que é o resultado da multiplicação da iniquidade, que é o esfriamento do amor. Jesus continua dizendo: o amor se esfriará de quase todos. Uma coisa é perceptível. Esse sinal indica que nos últimos dias o mundo se tornará tão religioso e a igreja, ou parte dela, tão mundana, que não saberá onde começa um e termina o outro. O comportamento da igreja está muito parecido com o mundo. E o mundo, eles estão pregando um amor que não é o de Deus, mas é um amor que engana as pessoas, que deixa as pessoas ludibriadas por pensar que você não precisa ser religioso para amar. Para que vigiar? Em primeiro lugar, para que não entreis em tentação. O Senhor Jesus diz em Mateus 26:41, a parte A: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E também para não sermos controlados pela carne. A parte B do verso diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esta é uma advertência solene a todos os crentes em todos os lugares e em todas as épocas, para viverem atentos em todos os momentos da vida. Efésios 6,18 nos diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Romanos 8, de 5 a 8, nós vemos o contraste entre as duas naturezas. Natureza carnal, natureza espiritual. O Senhor Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O texto de Romanos 8, de 5 a 9, nos diz o seguinte, nós vamos ler só um verso: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Vemos aí esse antagonismo dessas duas forças que guerreiam dentro do nosso ser, da nossa alma, da nossa mente. Espírito querendo agradar a Deus e a carne querendo agradar a si mesmo e ao mundo. Gálatas 5,17 continua afirmando: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Essas duas demandas estão aí dentro de nós, mas cabe a nós, com a nossa capacidade de decidir, fazer a escolha certa, atendendo à inclinação do Espírito. Gálatas 5:19 a 21, nós vemos as obras da carne. São as seguintes: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes,
iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esses comportamentos mencionados aqui, eles são objetivos, eles são perceptíveis. Mas há comportamentos que são subjetivos, que não se percebe assim de forma tão clara. E é a respeito desses que nós temos que estar mais atentos, porque a pessoa começa a cair com as pequenas coisas. Ele começa a delinquir com pequenos delitos, até chegar nos delitos maiores. Gálatas 5, 22 e 23 mostra como o espírito se comporta, como a natureza espiritual se comporta. Diz assim: mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esta é a inclinação do nosso espírito. O nosso espírito está pronto, querendo agradar a Deus. Mas tem a natureza carnal que pende, que puxa, que pressiona para o outro lado do mundo e das paixões carnais. Ainda em Gálatas 6, versos 7 e 8, está escrito: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Cabe a nós, a você, a eu, decidir aonde nós vamos semear, aonde nós vamos investir, no Espírito ou na carne. Como ser vigilante? Lucas 9:23 tem uma orientação onde Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Essa primeira proposta é a da renúncia. Nós não fazemos tudo o que nós queremos, porque nem tudo que nós desejamos e queremos é certo, é ético, é moral. Por isso nós temos que renunciar a muitas coisas desagradáveis que a nossa natureza deseja. Em 1 Coríntios 6,18 está escrito: fugir da impureza. No capítulo 10, verso 14, diz: fugir da idolatria. 1 Timóteo 6,11 diz para Timóteo fugir da cobiça financeira. Em 2 Timóteo 2,22, Paulo orienta Timóteo a fugir das paixões da mocidade. E no capítulo 3, do verso 1 a 5, para ele fugir de pessoas de mau caráter. Nós observamos que fugir é mais recomendado do que resistir. Por quê? Porque como a carne é fraca, se a pessoa brincar com a impureza, com a idolatria, com a cobiça, com as paixões da juventude, com pessoas de mau caráter, ela vai ser absorvida por essas situações, ela vai se enlaçar, ela vai se sentir atraída. Então é mais fácil cair nessas armadilhas do que contra as investidas do maligno. Por isso é que a palavra de Deus manda que nós devemos fugir. Então a proposta aqui é fugir, para se manter vigilante. Tiago 4,17 recomenda: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa proposta aqui, essa recomendação, é da resistência. Hoje existe no mundo todo um movimento chamado resistência, um movimento político, ideológico. Mas Paulo está dizendo que nós devemos ter uma resistência contra o maligno, porque se nós resistirmos, ele irá fugir. E o maligno manipula as massas humanas através de ideologias, através de conceitos. Por isso nós precisamos estar vigilantes para nós não sermos enganados pelo inimigo e pelo mundo. Concluindo, nós queremos deixar aqui o texto da lição que nos diz: a experiência de Jesus e dos seus discípulos no jardim nos ensina que cada cristão tem o seu Getsêmani, e cada um de nós deve se submeter à vontade do Pai.
A vida cristã é um desafio diário e não estamos isentos de adversidades. Em Atos capítulo 14, verso 22, está escrito: Paulo, fortalecendo a alma dos discípulos, exortava-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Meu irmão e minha irmã, nós, na trajetória da nossa vida, temos momentos de alegria e momentos de tristeza, momentos de felicidade e momentos de infelicidade, momento de júbilo e às vezes momento de muita depressão. Isso faz parte. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa nos ajudar a nos manter vigilantes e firmes até a nossa partida ou até a sua vinda para nós.